Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, o meu nome é Tawane, o meu Instagram é maiscor_pfv e você será muito bem-vindo por lá e vai ter acesso a muitos conteúdos que eu não posto aqui. Lá tem muita coisa legal, inclusive live, às vezes eu mostro o meu rosto por lá, então se você ainda não me segue, tá perdendo muita coisa. E para você que não é novo por aqui, mas está sempre por aqui, queria agradecer pela presença. E hoje eu vim fazer uma coisa que vocês gostam muito, que é o quê? Vídeo de resenha. É o vídeo que mais dá trabalho, é o que vocês mais gostam. Então, inclusive, eu queria aproveitar para agradecer, né, pelos elogios que eu recebo sempre que eu faço resenha. E eu tento sempre fazer com que a resenha seja o mais completa possível. Eu tento imaginar como se fosse eu assistindo esse conteúdo. Então, eu sempre trago para vocês o que eu gosto de assistir. Mas caso fique alguma dúvida, é só vocês deixarem aqui nos comentários, tá bom? Que daí eu respondo. Então, hoje a gente vai falar sobre um lápis super acessível e de uma marca que já é bem conhecida por nós, que são os lápis da Cis, e é da linha Creatic. Essa linha é a mesma linha dos tons pastel, metálicos, tons de pele e até de tons neon. Eu vou mostrar para vocês os materiais que eu tenho da Cis, tá? Falando de lápis de cor. Eu acredito que muitas pessoas já saibam, mas esses lápis aqui, Civo, eles são da Cis. Inclusive, aqui atrás, ó, vem falando, importado e distribuído por Cis. É que não vem, né, a marca Cis aqui na embalagem, né, logo na frente, mas eles são da Cis e são lápis excelentes. Inclusive, tem resenha e colorido com eles aqui no canal. Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui, então não tá, assim, a melhor qualidade, mas eu fiz com muito carinho. E dá pra ver como que são esses lápis. Eu também tenho essa latinha aqui, da linha Premium, da Cis. Eu já tenho há muitos anos, inclusive, ó, ela já tá dando uma enferrujadinha, mas tudo bem. Eu gosto muito desses lápis e eu vou confessar que eu deveria usar mais, porque eles são muito bons. Eu acredito que essa lata saiu de linha, porque raramente eu vejo vendendo em algum lugar. Eu também tenho, deixa eu mostrar aqui, peraí, deixa eu pegar. Eu também tenho essa caixinha aqui de tons neon, mas essa caixinha já é antiga, agora tem uma nova, que é da embalagem de acetato e da linha Creatic. Então, esses são os que eu tenho, e agora eu vou mostrar os da mesma linha que esses lápis aqui, tá? Que é a linha Creatic. Eu tenho esses daqui, ó, que são os tons pastel, né, que muita gente tem um preço maravilhoso e é um lápis incrível. É um dos meus lápis pastel, assim, preferido. Também tenho essa caixinha aqui, né, da mesma linha, que é de tons de pele. E tenho também a de tons metálicos, só que eu tirei da caixinha e não tenho mais. Mas são estes daqui, ó. Vem 6 cores metálicas e eles também são bem legais. Não são os mais macios do mundo, mas são bons. Agora, eu vou tirar estes daqui de cena, né? Porque o protagonista é essa belezinha aqui. Então, né, vamos ao que interessa. Essa minha caixa, ela é de 24 cores. Eu não encontrei para vender nem de 12, nem de 36. Então, eu nem sei se existe, né, essas outras quantidades. Pelo que eu pesquisei, a média de preço dessa caixa é entre 20 e 30 reais. Mas essa minha foi 18. E eu já vi esse preço lá na Shopee. Então, se você se interessar, dá uma olhadinha lá que tem uns preços muito bons. Esses lápis são da linha escolar e eles são vendidos como lápis da categoria seco, que são aqueles que não são solúveis em água. A caixa que vem, né, é aquelas bem comuns de papelão. E tem uma parte vazada aqui na frente, onde você já consegue visualizar a maioria das cores que vem. São bem poucas, ó, que
que não vem exposta. Na embalagem, né, vem aqui a imagem dos lápis. Eu achei muito legal, porque eu acredito que a ideia era fazer com que parecesse, ó, uma continuidade, como se você também estivesse vendo a ponta dos lápis. Os meus já não estão mais exatamente nas mesmas cores, se bem que pelo que eu tô vendo tem algumas que coincidem, né? Mas foi pura coincidência, porque eu já tirei eles da caixa, já baguncei, enfim. Então, né, aqui na caixinha tem os lápis, como eu falei, vem o nome da marca e a linha, né? Vem também escrito que o produto é um lápis de cor e vem em 3 idiomas diferentes. Vem no português, vem no espanhol e no inglês. Aqui embaixo a gente encontra outras informações. Diz que é um lápis sextavado, que nessa caixa vem 24 cores e aqui tem algumas características que a marca diz que o lápis tem. Fala que a mina é super resistente, eu pesquisei, é uma mina de 3,3 milímetros, que pra mim é bem ok, é uma espessura que eu gosto. Diz que eles são fáceis de apontar e que as cores são vibrantes. Quando a gente vira aqui e vem olhar a parte de trás da embalagem, algumas coisas se repetem, como, por exemplo, falar que é sextavado, 24 cores, enfim. Toda essa parte aqui, ó, é repeteco lá da frente. E aqui vem falando da composição do lápis, que é feito de madeira, dá aqui algumas precauções, né, de como armazenar seu lápis. Também fala para qual idade ele é indicado, mostra o selo do Inmetro, a fundação que eles ajudam. Enfim, tem algumas informações da empresa, como um telefone para você entrar em contato, tem as redes sociais, o endereço, CNPJ, enfim, essas coisas que geralmente vêm mesmo, né, nos produtos. Então, aqui atrás não tem nada demais, não tem aquela tabelinha de cores que algumas marcas fazem. Então, a embalagem é bem simples e bem objetiva também. Agora, eu vou falar sobre as minhas impressões, né, sobre o lápis, porque eu já fiz um colorido com eles, então acho que agora eu posso falar com mais propriedade. Primeiro eu queria falar que eu fiquei impressionada como esses lápis são parecidos com um outro lápis que se chama Pax. Esse Pax, ele tem 2 embalagens diferentes, eu sei que uma delas não é tão boa quanto a que eu tenho, mas essa que eu tenho é um pouco difícil de encontrar. Eu encontrei aqui na papelaria, né, da rua de casa e foi muito barato, acho que foi 10 ou 12 reais. E eu achei super parecido, com uma pequena diferença que esses packs, eles são um pouco mais macios. Eu também não tenho mais a caixinha, mas vou deixar a foto pra vocês. E eles estão aqui em estojo, ó, então são esses lápis aqui, ó. Tá vendo? É da marca Pax, PAX. Eu gosto muito desses lápis, eles são um pouquinho durinhos, mas dá pra fazer muita coisa legal. Então, agora, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, pra puxar, pra abrir, vem uma espécie de uma abinha que você puxa e facilita abrir a caixa. Então, vou mostrar aqui as cores, como que elas são. Espero que todos saiam, né, porque sempre tem um teimosinho que fica dentro da caixa. Não é só comigo que acontece. Aqui, ó, já tem 2 teimosos. Peraí. Ah, pronto. E esses teimosos, ó, bagunçaram todo o resto. Mas tudo bem. Bom, então essas daqui, ó, são as cores. Eu gostei bastante da paleta de cores. Achei que pra uma caixa de 24, tá bem ok, assim. Acho que dá pra fazer muita coisa com essa variedade de cores, e vou mostrar pra vocês a tabelinha, né, que eu sempre faço. Olha só. Essas são as cores no papel. Eu achei elas bem bonitas, né? Tem alguns tons que são parecidos, como esses 2, por exemplo. Esses aqui também são um pouco parecidos, os azuis. Mas na hora que você vai fazer um degradê, dá pra fazer umas coisas boas. Vocês vão ver na hora do colorido. Voltando a falar aqui, né, sobre os aspectos do lápis. Como vocês podem ver, essa caixa, ela vem lápis branco, que não é algo assim que sempre venha nas caixas, né? Os do Bionic, por exemplo, que é uma coleção ali de 72 cores, não vem lápis branco.
O que eu acho super estranho, pra mim faz muita falta, porque ultimamente eu tenho usado bastante. Então, pra mim, vir lápis branco é um ponto positivo. Como já vem escrito, né, na caixa, eles são lápis sextavados, né, que ele tem aqui, ó, essa... Não é redondinho, né, lisinho. Eu gosto também muito quando o lápis é assim, porque a chance dele sair rolando na mesa é muito menor, então não fica caindo, né, o tempo todo no chão. E aqui na madeira do lápis vem escrito Cis Creatique. Não vem nenhuma indicação de cor na madeira do lápis, e nesses casos, eu mesma coloco a minha identificação. Eu faço uma etiquetinha, né, e coloco em cada lápis, e através dessa identificação que eu coloco, eu consigo me localizar na tabela que eu faço. Pra mim, isso é um ponto negativo, porque eu acho muito bom quando vem com identificação, principalmente quando são números, que eu encontro, assim, de forma mais fácil. O lápis, ele é feito de madeira, e eu acho que é uma madeira que não é, assim, de tão boa qualidade, porque eu senti dificuldade na hora de apontar. Tentei alguns apontadores, mas o único que deu, assim, muito certo foi esse daqui, que é um apontador de manivela. Mas mesmo com ele, alguns lápis ficaram quebrando um pouquinho a ponta. Mas tudo bem, assim, nada muito relevante. O finzinho aqui do lápis, né, essa finalização, é daquelas que eu gosto, que eu acho super caprichada, que é quando a mina do lápis, ela não vem exposta, ó. Tem todo um acabamento e tal, eu acho super bacana e acho um cuidado da marca fazer isso. Embora a pigmentação dos lápis seja muito boa, eu considerei o lápis duro, daquele tipo assim que dói a mão pra colorir, sabe? Não sei se vocês têm lápis assim, mas talvez quem tem a mão assim mais levinha e não pinte tão forte como eu, não vá sentir essa dificuldade, nem sentir essas dores. Mas mesmo considerando eles duros, o resultado do colorido me deixou super satisfeita e depois vocês vão ver como ficou. Eu senti também falta aqui na paleta, também não, né? Porque foi a única coisa que eu senti falta. Eu senti falta de ter um verde água, porque eu amo verde água, né? Vocês sabem. As primeiras cores que eu olho quando eu tô assim com uma caixa nova são os tons de rosa, de roxo e vou logo ver se tem verde água. Então, isso pra mim também foi um ponto negativo. Só que como é uma caixa de 24 cores, a gente também não pode esperar demais, né? Então, pra mim tá super perdoado, assim, não ter o verde água. Eu tive um probleminha com o tom de verde, ele é meio musgo, é esse aqui, ó. Ele já tá até menorzinho, tá vendo? Porque a ponta quebrou, e aí ele foi ficando pequeno. Inclusive, eu tenho até que entrar em contato com a Cis pra ver o que eles podem fazer, se eles mandam essa cor, sei lá, né, como que eles fazem. Porque eu mal usei o lápis e ele já tá praticamente pela metade, ó. Deixa eu comparar com um que eu nem usei. Olha a diferença. É muita coisa, né? Então, eu preciso ver se eles fazem algo, né, nesse tipo de caso. Outra observação também que eu tenho é que eu senti que as cores claras, elas parecem ser menos duras. Dá até pra perceber pela tabelinha que eu fiz. Olha só, essas cores aqui clarinhas, olha como elas ficaram bem gostosinhas, assim, né, de pintar. E eu senti que as cores escuras, elas são mais durinhas, tá vendo? Principalmente tons de marrom. E isso, assim, fez com que eu tivesse certa dificuldade pra mesclar essas cores que são mais durinhas. Só que no colorido que eu fiz, tem uns efeitos em dourado, e vocês vão perceber que, mesmo sendo mais seco, dá pra fazer, assim, uns efeitos, umas misturas e uns degradês. Então, tem jeito, só tem que tomar um pouco de cuidado, assim, né, com a forma que a gente pinta, pra não pesar muito a mão e o degradê não ficar muito marcado, ter paciência com as camadas, essas coisas. E também eu queria falar que eu fiz alguns testes atrás das câmeras e eu vou deixar as fotos aqui enquanto eu comento sobre eles.
Bom, deixa eu pôr aqui o lápis pra cá, pra eu poder colocar as fotos do outro lado e a gente poder ir comentando sobre elas. Essa daqui é uma tabela de cores que eu fiz, sem nenhum tipo de degradê, né? É a cor bem pura e dá pra notar que a pigmentação do lápis não é um problema. Pelo contrário, é um ponto forte que essa caixa de lápis tem. As cores que eu destaquei, né, que eu fiz um quadradinho em volta, foram as que eu senti que saturam mais. Que é aquela que você vai pintando e parece que a textura fica esquisita, sabe? Então, essas cores foram as que eu menos gostei. Agora, eu vou mostrar um outro teste, que foi de mistura de cores. E assim, ele não é o melhor lápis do mundo pra misturar as cores, mas também não é o pior. Dá pra fazer bastante coisa legal, só tem que ir com calma. Em alguns momentos, né, como eu falei, tem que ter a mão mais levinha pra facilitar aí o degradê. Agora, o outro teste é sobre o lápis branco, que é um teste que eu sempre faço, né? Porque eu disse que eu uso bastante lápis branco. E eu achei o seguinte, também não é o melhor lápis branco do mundo, mas eu achei bom. Ele não arrasta muito pigmento, mas eu acho que nem é o problema do lápis branco, e sim dos lápis em geral. Eles, embora sejam pigmentados, eles não ficam deixando pigmento sobrando a ponto de arrastar. Então, eu acho que é por isso que não arrasta, né? Por serem muito sequinhos. Mas, embora não arraste tanto pigmento, eu achei que o branco é excelente para finalizar o que você coloriu. Como se fosse uma espécie de blender. O branco dá muito certo e ele não fica desbotando muito a cor que tá embaixo. E, por fim, eu fiz um teste que eu sempre faço, que é ver se o lápis aquarela, mesmo quando ele é vendido como um lápis seco. E sim, ele dá uma leve aquarelada, mas eu entendo que não é o suficiente para utilizar esse lápis da forma aquarelada. Não sei se dá muito certo. E essas são as minhas considerações. E agora vocês vão ver de fato como o lápis se comporta quando a gente colore com eles. O livro que eu escolhi para fazer o colorido é este daqui, né? O Seasons, da Hannah. E eu não vou mostrar aqui, né, o desenho, porque senão eu vou mostrar ele colorido e vai quebrar a surpresa. Mas depois que vocês verem o vídeo colorindo, eu volto para fazer as últimas considerações, mostrar o colorido aqui, né, em vídeo e me despedir de vocês. Antes que vocês vejam o vídeo, eu gostaria de me desculpar pela oscilação de iluminação e também oscilação aí na qualidade da imagem. Tenho certeza que vocês vão acabar notando. Esse colorido, ele foi gravado em dias diferentes, então ele ficou um pouco remendado. Mas me perdoem, tá? No fim, vai dar tudo certo. E eu espero que vocês entendam e que gostem do colorido. Inclusive, no início dele, eu vou dar algumas dicas em relação a sombra e luz. Eu espero aí que vocês curtam. Já já a gente volta a se falar. Eu queria aproveitar que eu já vou colorir aqui um desenho, né, pra mostrar como que são esses lápis. E vou também atender o pedido de uma inscrita que me disse que tem dificuldade para sombrear. Antes de mais nada, eu queria dizer que eu não sou, assim, nenhuma especialista nisso. Muito pelo contrário. Quando eu tô sombreando, eu vou muito mais, assim, pela minha intuição do que por alguma técnica ou conceito. Mas o conceito em si, ele é muito simples. Você vai sombrear em pontos que não estão recebendo tanta luz. Então, por exemplo, se um objeto tá atrás do outro, esse que tá atrás vai ter que ser sombreado, porque ele tá com alguma coisa que tá impedindo que ele receba muita luz. Que é, por exemplo, ó, o caso dessa folha aqui. Ela tá atrás dessa pétala, então logo ela não vai receber tanta luz quanto esse elemento da frente tá recebendo. E outra dica também é você sombrear na base das coisas, né? Então, por exemplo, aqui tem a pétala e ela começa aqui. Pelo que a gente tá vendo, essa parte aqui da flor tá na frente das pétalas que estão atrás. Então, é normal, né, que
pétalas que estão aqui atrás, elas vão receber menos luz e a gente precisa sombrear. Mas mesmo quando, de repente, assim, não tiver nada na frente do objeto, eu costumo sombrear a base, ou, como eu disse, eu vou sombreando, assim, onde a minha intuição me diz que vai ficar bonito. Porque, por exemplo, às vezes, se você vai sombrear tudo no mesmo lugar, vai ficar uma coisa assim, ó, por exemplo, nessas folhas aqui. Vamos supor que eu vá sombrear todas essas partes aqui que são perto da base. Então, ele vai ficar muito igual, sabe? E, às vezes, eu gosto de ir intercalando. Então, às vezes, eu sombreio aqui em cima, às vezes aqui embaixo, às vezes no meio, às vezes eu não sombreio nada. Isso não significa que é o jeito certo, tá, gente? Porque não é. Mas é um jeito que eu gosto e que eu acho que fica bonito. Então, falando sobre a técnica em si, o segredo é esse: ver onde vai ter mais luz, onde vai ter alguma coisa atrás de outra coisa, e aí você vai aplicando a sombra conforme você for analisando o desenho. Como eu disse, eu não sigo essa regra à risca, tá? Mas a regra é essa. Então, eu vou colorir essa flor aqui e eu vou começar com esses 3 tons aqui, ó, de lápis. Eu peguei um preto. Preto é muito bom pra sombrear, só não fica muito bom quando você vai usar com cores claras, porque aí fica muito aparente a transição de cores. Então, vou usar o preto, esse roxo escuro, e esse daqui que é como se fosse uma cor intermediária entre um roxinho e um rosinha. Então, vou usar essas 3 cores e nesse primeiro momento eu vou mostrar como que eu vou fazer e vou falando. O restante do desenho vocês também vão acompanhar, mas eu não vou estar narrando assim, tá? Vocês vão acompanhando aí conforme eu for pintando e vão entendendo o que eu tô fazendo. Essa flor eu vou abrir uma exceção, né? E vou colorir e falar para atender o pedido dessa inscrita, tá bom? Então, como eu disse para vocês, primeiro eu analiso e vejo onde que vai ser a sombra. Nesse caso aqui, ó, dá pra ver que essas partes do desenho estão na frente das pétalas que estão atrás. Então, logo, eu vou sombrear aqui, 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 e assim vai. Então, eu pego a minha cor mais escura e sempre faço em movimentos, assim, de bolinha, pra não ficar marcado. Comigo, dá muito certo colorir assim, com esse tipo de movimento, mas tem algumas pessoas que dizem que não conseguem. Então, é uma questão de treino, sabe? Ó, então, eu venho aqui nessas partes e sigo fazendo essa sombra com a cor preta. Aquela outra cor que eu selecionei, que é aquele roxo escuro, ele também vai cumprir a função de sombrear, porque é uma das cores mais escuras aqui que eu tô usando. E a cor mais clara vai cumprir a função de ser a luz no desenho. Então, ó, eu começo aqui sempre, né, com a mão mais forte, escurecendo a cor e depois colorir em formato, assim, de círculos, dá esse efeito, assim, esfumado, sabe? Então, você vai aqui, ó, morrendo a cor conforme você sobe. Que daí ela vai ficando bem clarinha até ficar imperceptível. Aí, olha só, aqui eu estaria cumprindo a regra, que é sombrear onde tá recebendo menos luz. Mas eu, particularmente, como eu disse, eu gosto de sombrear em outras partes também. Então, só pra dar um charminho, ó, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou fazer uma sombrinha bem de leve. Depois vocês vão ver como é que fica. Ó, bem pouquinho. E aí, eu vou morrendo essa cor. Esse lápis aqui, ele não é o mais macio do mundo, então pode ser que algumas partes não fiquem assim com esse efeito esfumado tão delicado e tudo mais. Mas se você pegar um lápis bem macio, fica perfeito. Então, terminei aqui o que eu tinha pra fazer com esse tom, que é o preto.
E agora, eu vou pegar o meu outro tom escuro, que é o roxo. Dá uma pontadinha aqui. E o que que eu faço? Eu passo por cima do que eu já fiz, avanço mais um pouquinho, mas não o suficiente para cobrir toda essa área que tá em branco. Eu deixo ainda alguns espaços em branco, que eu vou preencher uma parte com a cor mais clara. Então, ó, eu venho aqui em cima do que eu já fiz e avanço mais um pouco. Sempre aqui nos movimentos circulares. E vou, ó, fazendo isso aqui. Aí, venho aqui em cima também, que eu tinha sombreado. Dou uma descidinha. E vou fazendo isso. Depois que eu fizer isso, aí eu vou pegar aquela outra cor e vamos terminar de colorir essa pétala. Então, sempre aqui, aí você vai deixando a mão bem levinha pra cor ir sumindo. Porque o objetivo não é que fique marcado. Então, vai fazendo isso aqui. Vocês podem perceber também, ó, que tinham partes aqui onde eu não usei o preto, mas mesmo assim, eu fui com a cor roxa. Porque vai dando, assim, nuances da cor, sabe? Porque onde eu peguei o roxo e passei por cima do preto, vai ficar um roxo bem escuro, né? Porque eu tô passando por cima da cor mais escura que eu tenho na caixa. E se você passa em lugares onde estava em branco, vai ficar um outro tom de roxo. E aí, fica bem legal. Agora, pra finalizar, eu vou usar esse último tom aqui. Lembrando que vocês podem usar quantos tons vocês quiserem. Mas quando uma área é pequena, eu não aconselho usar muitas cores, porque vai ser mais difícil, assim, de administrar isso. Com essa cor aqui, eu vou fazer o mesmo processo. Vou passar por cima do que eu já fiz e vou avançando mais um pouco e deixando a cor ficar bem clarinha até ela sumir. Então, olha só. Movimentos circulares e vou vindo com ela. Sempre em círculo e sobe, círculo e sobe. Aí, aqui é a mesma coisa, só que eu vou descer, né? Círculo e vai descendo. Se essa pétala fosse maior, eu poderia deixar uma área em branco muito maior também. Mas como a pétala é pequena, não tenho muito espaço para fazer isso. Então, ó, é só ir fazendo isso aqui. E uma opção também é essa parte aqui que ficou mais clarinha. Você pode passar o lápis branco, mas lembrando que é melhor passar só na parte que tá clarinha. Porque se passar nessas partes que estão escuras, você pode alterar a cor, porque vai ficar aquela cor bem apagadinha por conta do lápis branco. Vou pegar aqui o branco, ó, e vou passar aqui pra vocês verem. Dá um acabamento bem legal, parecido com o Blender. Então, gente, fica assim, ó, tá vendo? Eu vou fazer nas outras pétalas pra vocês verem como fica, e fica muito legal.
voltei aqui, né, com um colorido pronto. Inclusive, vou mostrar aqui mais de pertinho, né, pra vocês. Aqui, ó, nesses pontinhos, deu ruim. Eu tinha feito uma coisa, mas não gostei, acabei contornando com a posca. Aqui também, né, tivemos um probleminha aí no percurso, porque aqui era uma pétala e eu pintei como se fosse folha. Mas tudo bem, né? A gente colore aí o nosso desenho como a imaginação permite. E eu achei, assim, que ficou muito bom, melhor do que eu imaginei. Não passei aquele verniz que eu sempre passo, tá? Pra não ter nenhuma alteração na cor. Mas depois, claro que eu vou passar, porque vocês sabem que eu sou a doida do verniz. Mas eu continuo afirmando, né, aquelas coisas que eu disse. Realmente, eles são difíceis de trabalhar, porque eles são durinhos, mas dá pra trabalhar. Então, pra concluir, eu indico ou não, né, esse lápis, porque eu sei que muita gente confia nas minhas indicações. E eu digo que sim e não. Vamos lá. Eu indico se você gostar de lápis seco, ou se você for como eu, assim, que considera os lápis meio que como uma coleção. E sempre que tem uma novidadezinha, você quer ter. Então, se for nesse caso, eu super indico. Mas se você não tem muitos lápis e tá escolhendo a dedo, assim, quais você vai ter, eu não indico, porque ele não é um dos melhores lápis do mundo. Mas, como vocês viram, dá pra usar, dá pra fazer coisa legal. Então, vai ficar aí ao seu critério. Se você só usa lápis macio, não gosta de outro tipo de lápis, nem pense em comprar esse daqui. Mas se você é um curioso como eu, né, que gosta de testar outros materiais e tudo mais, pode comprar. Tem um preço show, se você não gostar, não vai ser um grande prejuízo. Você pode até passar para outra pessoa e, de qualquer forma, dá para usar. Então, eu não vou falar nem que sim, nem que não, tá bom? Vou falar depende. Aí você analisa aí, né, o que você considera importante num lápis e vê se vai valer a pena você adquirir essa caixinha. Mas eu gostei do resultado, pretendo usar outras vezes e eu espero que essa resenha tenha sido útil para vocês. Eu vou ficando por aqui. Vocês já sabem, né, que vídeo de resenha dá um trabalhão, então não esquece de deixar o like. Compartilha aí com a galera que também gosta de colorir, quem ainda não conhece esses lápis. E vamos fazer esse canal crescer. Se inscreve se você não se inscreveu. E também indica aí, né, pra quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, vou dizer pra vocês ficarem seguros aí dentro de casa, né, colorindo muito. Se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus e até mais. Tchau!